Quanto que a Engerhal cobrou para fazer a instalação elétrica da Casa Centenária lá na roça? Bom, já posso adiantar que devido ao local de difícil acesso a gente teve alguns custos extras e aí eu precisei incluir isso na proposta. Turma, nessa obra nós encontramos algumas dificuldades, sim, fora do habitual, mas a principal dificuldade foi a localização, né? A fazenda fica mais ou menos 95 km da sede da Engerhal, sendo que desses 95, 17 km é só de estrada de chão, judiada. Como eu falei, a sede da fazenda ela fica no pé da Serra do Cipó e por esse motivo nós tivemos que montar acampamento base lá no meu sítio, lá no Rossin Office, para ficar durante os dias da obra, dormir e comer por lá. Isso reduziu a distância porque meu sítio fica a 10 km dessa fazenda. Então ficou só o tempo de chão mesmo, tá bom? Então economizando tempo e dinheiro. Agora é o seguinte, vamos recapitular rapidinho, né? Dividir em passos tudo que a gente fez nessa obra rapidinho, porque aí você vai entender o preço também. Para justificar o preço tem que mostrar tudo que a gente fez, né? Claro. Primeiro passo, no primeiro dia a gente fez o levantamento técnico da obra, medimos parede, medimos a altura do pé direito em muitos lugares, né? Conversamos com o cliente também, né? Com o proprietário para entender como que seria a disposição dos móveis, já que ele não tinha projeto arquitetônico, a gente teve que fazer tudo. E também era uma casa centenária, né? Então foi incluindo cômodo, a gente refez tudo para ele dessa parte aí, tá bom? E a gente acabou também, já fez algumas marcações para cortar na parede, os pedreiros iam fazer isso, tubular os novos eletrodutos, ponto de iluminação, tudo isso a gente mostrou no episódio 1 dessa série. No segundo passo, com as informações anotadas no papel, é hora de fazer o projeto então. Mostrei para vocês, a gente fez o levantamento de carga, balanceamento de fase, dividimos os circuitos, eu mostrei o projeto elétrico completinho, dimensionado, para vocês entenderem, tá? O Brenner também foi na loja elétrica, comprou material pra gente, né? E ele mostrou tudo isso no segundo episódio da série. No terceiro passo, né, foi o dia de tubulação, que a gente viu só escorrendo mesmo, camisa molhada, cara de cansado dos meninos. Enfim, eles mostraram que serviço em obra não é moleza não. Passar os novos eletrodutos, retirar os cabos antigos, furar a caixinha do teto. Eles tiveram muito BO para resolver, mas conseguiram resolver essa tubulação lá em um dia também. Aí sim começou a parte boa da obra, no quarto passo, né, porque a gente iniciou a limpeza das caixinhas, né, começamos a passar os cabos, puxar os cabos. Isso foi muito serviço para fazer sozinho, tanto que eu levei 3 ajudantes para essa obra. Não tinha necessidade, mas eu queria passar uma vivência de obra também para os meninos, porque isso é muito importante aqui na Engerhal. A Engerhal é uma escola, afinal, então eu tenho que estar ensinando todo mundo, que é isso que eu faço, beleza? Quinto passo, sempre a gente contou aí com um dia a mais de obra, imprevistos aconteceram, então a gente precisou fazer alguns ajustes, tubulação entupida, tudo isso foi resolvido aí num outro dia que a gente adaptou e já começamos também no sexto passo nesses dias mesmo, que foi executar o aterramento no sexto passo, né? Foi exclusivo, parte do dia foi exclusivo para isso. Então foi fincado as hastes, né, passado o cabeamento de aterramento, interligado, foi medido, fizemos o aterramento TNS, né, mostramos as medições na prática, usamos 3 hastes e fizemos o aterramento. No sétimo passo foi a montagem do quadro de distribuição, né, que é o coração da casa. Então ele foi montado parcialmente por mim, depois a gente colocou todos os dispositivos e eu montei a cabeça do quadro, eu tive que ir embora, o Brenner acabou montando o resto do quadro e por fim o Brenner também fez a passagem do ramal de entrada, que foi via aérea com cabo de alumínio. Então foi bem legal toda essa parte aí. Tá? E o QDC, depois de montado, o oitavo passo foi montar os pontos de iluminação, fechar os pontos de tomada. Foi tudo feito no último dia de obra que os meninos estavam encerrando e por fim a gente acabou fazendo os testes exigidos nas normas atuais e também a adequação da instalação de acordo com a necessidade também de hoje. Pessoal, o projeto elétrico completo dessa casa, que tem aproximadamente 300 metros quadrados, a gente teria vendido por R$ 5.900. Afinal, a Engerhal cobra R$ 24,00 o metro quadrado de projeto elétrico interno. Só que 100 metros desses 300 são varandas. Basicamente é a ponto de iluminação ali e pouquinhas tomadas. Por isso, a gente dá um desconto de 75% no metro quadrado de área externa, que não dá tanto trabalho assim, né? Por isso saiu R$ 5.900. Só que aí eu fiz uma cortesia para esse cliente, afinal ele nos autorizou também a gravar nessa obra, nos autorizou a divulgar o projeto para vocês, e eu acabei não cobrando esse projeto dele. Eu basicamente dei o projeto para ele. Porque a execução do serviço, ela custou R$ 11.200 para o cliente, né? Só que nós gastamos ao todo com visitas, deslocamentos e por aí vai, um total de 64 horas de trabalho. E quando eu falo que eu calculo 64 horas de trabalho, eu calculo deslocamento mesmo. E nesse caso, a gente havia calculado 80 horas para fazer isso tudo. Como a gente foi com 4 pessoas, diminuímos o tempo de obra, tivemos um lucro maior na mão de obra, tá? E tudo incluso, material, cabo, conector, tubulação, caixinhas, até as luminárias, tivemos um valor total de R$ 8.600. Vale lembrar que o cliente não escolheu lustres nem luminárias mais caras e alimentação também, ela foi com cabo triplex, né, o multiplex de alumínio 16mm que ele já tinha na fazenda. Então ele economizou com ramal de alimentação, que se fosse subterrâneo, por exemplo,
teria dado cabo 16 e esses ramais aí todos teriam dado mais de R$ 1.500. Então foi uma economia boa para ele. Fechamos a obra então a R$ 19.800 e entregamos tudo funcionando para o nosso cliente. Nosso cliente, na verdade, ele nem precisou acompanhar essa obra, né? Ele encontrou conosco apenas no dia da visita e depois na entrega da obra, o que para ele confessou que foi ótimo. Afinal, a agenda de trabalho dele é muito cheia já e para ele é prejuízo parar de trabalhar para dar uma de babá de peão de obra. Dos 19.800, né, nós tivemos gasto com material, deslocamento, alimentação, horas trabalhadas da equipe, impostos e por aí vai. R$ 12.900 foi esse custo. O que restou de lucro para a gente aproximadamente R$ 6.900. Logicamente, se nós não tivéssemos dado o projeto de cortesia, o lucro seria maior, porém a gente está satisfeito sim com o resultado, porque gerar conteúdo aqui para o canal nos dá lucro também, e vocês sabem disso.